Boa noite, queridos. Estamos começando mais uma live da corrente de oração pela família. E eu quero te convidar agora a unir o teu coração ao nosso, a buscar a presença de Deus aí na tua casa, a separar esse tempo para ouvir a palavra, para se revestir do poder do Espírito Santo, para entregar nas mãos do Senhor a vida dos teus familiares agora. Convido você a escrever aqui o teu pedido de oração. Marca aquelas pessoas a quem você ama, pelas quais você deseja que venhamos a interceder, que venhamos a clamar por elas, juntos agora em oração. Escreve o nome daquele teu amigo que está precisando com urgência de uma intervenção do Senhor. O nosso Deus é o mesmo que levantou o paralítico, que curou a vista aos cegos, que libertou da opressão das trevas, o mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora, é o Deus que servimos. E é essa presença que nós vamos invocar nesse momento. Que o Espírito Santo esteja aí na tua casa, que o Senhor esteja tocando na tua vida nessa noite. Que a presença dele te revista de poder e unção, te capacite a ser mais que vencedor. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra maravilhosa de ânimo, de coragem, para você enfrentar as lutas, para você enfrentar os desafios, para você não se calar diante das afrontas do inimigo. Deus me deu uma palavra nessa tarde e eu te convido agora a compartilhar a live. Compartilha para que teu amigo, para que a tua família possa receber essa palavra também. Possa orar com você. Talvez tenha pessoas que você conheça, que estão angustiados, desesperados e jamais tenham te contado. E precisem ouvir esse recado nessa noite. Quando você compartilha, você é um instrumento de Deus para proclamar a salvação, as boas novas. Uma palavra de esperança, de ânimo, de consolo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nós vamos ouvir a voz do Senhor agora. Deus quer que você seja vencedor, Ele não quer te ver prostrado, Ele não quer te ver com medo, Ele não quer te ver angustiado, escondido. O inimigo sim quer que você fuja das situações, quer que você se esconda, que você tenha medo, que você tenha terríveis síndrome do pânico, terríveis ataques. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. No meio da tempestade Ele está presente. Ele não te deixará nem te desamparará. O teu Deus conhece quais são as tuas lutas. Jesus estava no barco dormindo, mas os discípulos o despertaram e Ele disse: por que duvidaram? E nessa noite o Senhor está aí na tua casa. Ele não está alheio ao teu pedido, Ele não está alheio ao teu sofrimento. Ele sabe o que você precisa e Ele tem o momento certo. Ele usa o tempo para moldar o nosso coração, o nosso caráter, para nos fazer melhores, como se purifica o ouro. Nós somos purificados nas lutas, mas o Senhor jamais nos deixa. Ele sabe qual a nossa estrutura, Ele conhece a nossa estrutura. Jamais permitirá a provação que vá além das nossas forças, mas juntamente com a provação, Ele provê livramento. E nessa noite Deus tem uma palavra de livramento, uma palavra de fortalecimento para o teu coração. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Isaías, no capítulo 37, no versículo 14 em diante, que diz assim: tendo o rei Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a e então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras do rei Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é
Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Queridos, eu já preguei algumas vezes, talvez até aqui na live, sobre o rei Ezequias, sobre o modo como ele resistiu o inimigo corajosamente. Ele foi um herói do seu tempo. A Assíria dominou todos os reinos. A Síria dominou o mundo da época. Israel estava dividido, o reino de Israel se dividiu naquele tempo. 10 tribos ficaram com a capital em Samaria e somente 2 tribos ficaram em Jerusalém. E o rei da Síria já tinha invadido a Samaria e tinha levado os israelitas cativos. E agora ele queria levar os judeus que estavam em Jerusalém. Era impossível aos olhos humanos resistir ao ataque. A Síria era a maior nação, o maior exército, o maior poderio de armamento. Mas o rei Ezequias se preparou para resistir o inimigo. Corajosamente, a primeira atitude dele quando assumiu como rei em Jerusalém foi restaurar o culto ao Senhor, foi restaurar a adoração ao Deus poderoso. Ele mandou limpar o templo, purificar o templo, restaurou a comunhão. E é essa atitude que nós precisamos ter em nossa vida. Como está a comunhão com o Senhor? Como está o teu coração? Você tem adorado a Deus? Você tem celebrado a presença dEle? Você tem orado? Você tem buscado a face desse Deus verdadeiro? Eu sei que não é por acaso que você está ouvindo essa palavra. Tem irmãos fazendo essa corrente, fazendo a novena da família, fazendo 7, 21 noites de oração. Nós precisamos estar com o nosso coração prostrado diante de Deus. Nós precisamos estar na presença daquele que nos formou para o louvor da sua glória. É Ele que nos dá vitória, é Ele que nos sustenta nos dias de angústia. E Ezequias buscava a Deus, buscou cumprir os mandamentos do Senhor, ouviu seus profetas, ele ouviu o profeta Isaías. E então o rei da Síria cerca Jerusalém, mas ele havia se preparado para aquele momento. E a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ezequias foi aquele, eu já preguei sobre isso, que tapou as fontes de água para que o inimigo não se abastecesse ao redor da cidade. E nós precisamos tapar essas fontes que abastecem o inimigo contra nós. Uma das maiores fontes da nossa vida é a nossa boca. A palavra de Deus diz que a nossa boca é uma fonte de bênção ou de maldição. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte estão na língua, que do fruto dos lábios nós nos alimentamos. E nós precisamos tapar a fonte que alimenta Satanás, que é a murmuração, que são palavras torpes, que é falar palavras que desagradam ao Senhor. Tem cristãos que falam palavrões terríveis e parecem mundanos quando estão no trabalho. É preciso guardar a porta dos nossos lábios. De toda palavra torpe, diz a Bíblia, tu prestarás conta. De todas as tuas palavras tu prestarás conta. Será que as nossas palavras têm engrandecido a Deus? Será que elas têm sido palavras de gratidão, de bênção? Será que com a nossa boca nós temos abençoado a nossa família? Temos abençoado os nossos irmãos? Temos abençoado a obra de Deus, os nossos líderes na fé? Será que com a nossa boca nós temos promovido a alegria nos corações? Temos promovido a esperança? Temos promovido paz com os nossos lábios? É preciso tapar a fonte que abastece o reino do inferno. Ele usa as palavras. Ele usa essas palavras contra nós para trabalhar e para traçar planos terríveis contra a nossa casa. Muitas vezes você ora, você entrega a vida dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, da tua igreja diante do Senhor, e com a tua boca você desfaz a tua oração, dizendo: esse filho não tem jeito, ele nunca muda, ela nunca vai mudar, eu jamais
conseguir. Então por que você ora? Não anule as tuas orações com a tua boca. E nem dê palavras que saciam a sede do diabo contra você. Ezequias tapou as fontes de água. Ele mandou fechar, restaurar o muro, tapando as brechas do muro. Tem brechas na tua vida. Você tem práticas que são portas de entrada para o inimigo. Uma das maiores brechas é a falta de perdão. O inimigo, as nossas orações não são ouvidas quando não perdoamos, diz a palavra. Antes de você entregar a tua oferta, antes de você orar a Deus, vai e se acerta com o teu irmão. Então, há uma brecha em muitas famílias cristãs. Brechas, nós permitimos que o inimigo fortaleça muros contra nós. Ele construa muros entre nós e nossos filhos, entre nós e entre os casais. Há muros que separam os relacionamentos. Ao invés do muro ao redor do nosso lar estar fortalecido, aquele muro da aliança do Senhor que guarda a nossa família no altar de Deus. Tem brecha na tua vida? Pede para o Espírito Santo te mostrar aonde está a brecha, aonde está a fonte que o inimigo tem se alimentado contra você, por onde ele tem entrado para causar discórdia, para causar dano, para te prejudicar, para prejudicar a vida dos teus familiares. Ezequias reforçou a guarda no muro. Nós precisamos vigiar e orar, como Jesus disse. Vigiar e orar em todo o tempo, porque não sabeis quando o adversário vai atacar. Por isso é preciso estar preparado. E então o rei da Síria vem e cerca Jerusalém com milhares de homens. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. E ele faz terríveis ameaças contra o povo de Deus. Talvez você esteja enfrentando um tempo onde o diabo tem te ameaçado. Tem usado pessoas para te assustar, para te acovardar, para dizer: entregue os pontos, desista, não vai dar certo. Os soldados do inimigo vinham e diziam: se entreguem e vocês vão comer da própria vinha, vão comer as vossas plantações. Se vocês não se entregarem e pagarem impostos caríssimos para o rei da Síria, vocês serão levados como cativos. Vocês serão dominados, nós não vamos sair daqui sem dominar a cidade. E o inimigo, ele faz isso. Ele começa a causar medo, ele quer destruir a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E ele vem e ele lança palavras de afronta. Eles afrontaram os filhos de Deus. Eles afrontaram o povo de Jerusalém. Eles assustaram aquele povo. Eles falavam em aramaico para eles entenderem o que seria deles. Quais eram os projetos do rei da Síria se eles não se entregassem. A Síria era um reino muito maldoso contra os seus inimigos. Eles causavam danos terríveis quando eles dominavam uma nação. Eles furavam os olhos do rei. E eles matavam os filhos, os herdeiros do trono. E eles levavam os reis cativos em ganchos. Era terrível o que eles faziam aos seus inimigos. E ele veio e ele ameaçou aquele povo: vocês vão perder seus filhos. Nós vamos levá-los como escravos. Ele queria que eles se entregassem. E é isso que o inimigo quer que você faça. Que você se entregue, que você negocie com ele. Que você não confie no Senhor. E ele usava a boca daqueles homens para dizer: não confie em Deus, porque os vossos irmãos em Israel confiaram e eles foram escravizados. Não era verdade o que o inimigo estava dizendo. O povo de Israel se afastou de Deus. Estavam cultuando outros deuses. Por isso foram dominados. Mas o povo de Jerusalém permanecia fiel, adorando o nome do Senhor. Mas Satanás não falava isso. Ele falava apenas que havia levado aquelas pessoas. E muitas vezes o inimigo vem e te assusta. Olha o que aconteceu na vida de fulano. Olha o que aconteceu para aquele teu irmão. Você acha que isso não vai acontecer com você? Ele quer que você desanime. Ele quer que você não creia. Ele quer colocar dúvida no teu coração em relação à palavra de Deus, à justiça de Deus. Para você entregar os pontos, para você negociar com ele. E não contentes, eles mandaram uma carta contendo todas as ameaças e afrontando, dizendo: não confie, não se fie no teu Deus, porque ele mesmo entregou Israel nas nossas mãos e vai entregar vocês. E então Ezequias pega a carta aqui no texto que nós estamos lendo. E ele vai diante do templo, na casa do Senhor.
E ele estende aquela carta com as ameaças, com as afrontas, diante da presença de Deus. Olha a atitude desse rei. Ele apresenta Deus. E nós devemos fazer isso com as afrontas, com as injúrias, com as humilhações, com as ameaças do diabo contra as nossas vidas. É a Deus que nós precisamos apresentar. Às vezes as pessoas querem tirar a limpo certas coisas, arrumam confusão, ficam se justificando, querendo ficar explicando, querendo ficar tirando a limpo uma situação, dando brecha, fortalecendo o inimigo contra si mesmo. Vai na presença de Deus e apresenta a afronta. Vai na presença de Deus e mostra para ele o que o inimigo tem feito. O Senhor conhecia, mas a atitude de Ezequias fez a diferença. Quando ele estende aquela carta diante do altar na casa do Senhor, lá no templo, nos átrios do templo do Senhor, e ele diz: Deus, está aqui as afrontas. O Senhor tomou posição naquele dia. Deus respondeu com poder a Ezequias, dizendo: eles não vão poder entrar na cidade e nenhuma flecha atirarão contra vocês. Pelo caminho por onde vieram terão que voltar. E é isso que Deus vai fazer na tua vida quando você apresentar a Ele a tua causa. Aquele que abriu uma cova vai cair nela. Aquele que atirou a pedra vai voltar para ele. Entrega para Deus. Perdoa. Abre o coração. Não amaldiçoe. Não retribua o mal com o mal. Não brigue. Ezequias não foi lá brigar. Não foi lá discutir. Não foi lá se explicar. Não foi lá causar. Apresentou a Deus. E Deus viu e fez justiça. Apresente a Deus o que você está vivendo. Apresente a Deus quais são as humilhações que as pessoas têm lançado contra a tua vida. Quais são as palavras de derrota, de destruição que têm chegado ao teu coração. Escreve elas e apresenta ao Senhor. Coloca diante de Deus e diz: Senhor, veja o que Satanás tem feito contra mim. Veja o que ele tem usado contra a minha vida. Quais são as suas ameaças. Eu, porém, confio em ti. Ezequias diz palavras-chave para o Senhor. Ele diz: Senhor, tu és soberano. Tu estás entronizado acima dos querubins. Todos os reinos da terra pertencem a ti. É verdade que eles invadiram os outros reinos e dominaram os seus reis. Mas eles não tinham o Senhor como Deus. Eles não adoravam o Senhor como Deus. Nós te adoramos, Pai. E tu és acima de todos os deuses. Levanta, Senhor, e mostra para eles que só tu és Deus. Queridos, Deus agiu de maneira tremenda. Sabe o que aconteceu? Depois que Ezequias apresenta aquela carta diante do altar? Veja só o que diz a palavra no versículo 36. Então saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã, todos eram cadáveres. Um anjo Deus enviou, apenas. 185.000 soldados pereceram naquele dia. Deus enviou o seu anjo guerreiro. E é isso que Deus faz quando nós entregamos nas mãos dele a nossa causa. Quando nós apresentamos diante do Senhor as afrontas de Satanás, as palavras de destruição que ele lança contra as nossas vidas, as situações que ele cria contra a nossa família. Não quando nós brigamos, quando nós criamos confusão, quando nós queremos resolver do nosso jeito. Ezequias entrou na presença de Deus e apresentou ao Senhor. Um anjo destruiu a 185.000 no arraial dos assírios. Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus ir à tua frente. Deixa Deus mostrar a glória dele sobre a tua vida. Apresenta hoje ao Senhor, essa é a palavra. Apresenta diante de Deus a tua causa. Apresenta diante de Deus a luta que você está enfrentando. As ações malignas contra a tua vida. O inimigo tem levantado pessoas, tem levantado situações.
apresenta diante de Deus agora. Eu quero orar com você. Nós vamos clamar ao Deus dos céus e da terra, ao Deus que criou o universo, ao Deus que vê todas as coisas, até a intenção dos corações, ao Deus que por nós tudo executa, diz a palavra, ao Deus que abate os nossos adversários, ao Deus que julga a nossa causa, ao Deus que faz milagres e maravilhas por aquele que nele crê. Eu quero orar por você agora. Quero orar por você, pela tua casa, pelos teus familiares. Por portas abertas, por cura, por libertação, por restauração, por livramento. Que Deus envie anjos e lute a tua causa, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Te convido agora a falar para Deus o que o inimigo está fazendo, como Ezequias fez na presença do Senhor, e você vai ver a diferença que isso vai causar. A tapar as fontes, as brechas do muro, aquilo que alimenta o diabo, aquilo que fortalece o inimigo contra a tua vida, a fazer aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra: vigiar e orar, jejuar e apresentar a Deus as questões. Fale com Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti agora cada vida que está fazendo essa corrente, Pai. Cada servo, cada serva do Senhor que tem se levantado para orar e interceder junto comigo. Vem, Espírito Santo de Deus, e abençoa essas famílias. Vem, Espírito Santo de Deus, e se derrama sobre esses corações nesse momento. Cerca esses lares com Teu poder, com Tua presença. Pai maravilhoso, assim como Ezequias naquele dia entrou diante de Ti e apresentou as afrontas do diabo, apresentou, Pai, as ameaças do inimigo. Nós apresentamos agora diante do Senhor os projetos, os planos de Satanás contra nós, contra cada família onde está chegando essa oração. Em nome de Jesus, Pai, ouve, Senhor. Como disse Ezequias, abre os teus olhos e vê. Que os teus ouvidos ouçam as palavras de afronta. Que os teus ouvidos ouçam o que o inimigo está tramando contra nós. Levanta-te, Senhor, e luta pelos teus filhos hoje. Envia teus anjos, envia um anjo poderoso e luta a causa dos teus filhos, Pai. Derruba por terra toda palavra de afronta, toda obra maligna seja anulada agora em nome de Jesus. Sejam anuladas palavras de maldição, palavras de morte, palavras de destruição lançada contra nós e nossas famílias. Caem por terra agora e pereçam os planos do inferno. Sejam envergonhados os planos do inimigo contra nós. Pai, luta a nossa causa, Senhor. E na autoridade do nome de Jesus, nos levantamos agora para repreender todo o poder das trevas. Em nome de Jesus eu repreendo agora espíritos de morte, espíritos de tristeza, de opressão, espíritos de culpa, espíritos de medo, de opressão, de confusão, de briga, de separação, espíritos de enfermidade, de pânico, de medo. Eu estou ordenando agora, saiam em nome de Jesus, batam em retirada dessa família, fica longe dessa vida agora, Satanás, eu te repreendo, em nome de Jesus. Seja queimado agora, pelo poder do sangue de Cristo, todo o plano do diabo contra essas vidas. Derrama o teu sangue, Senhor, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, sobre as portas, sobre os umbrais de cada porta, de cada janela. Que o sangue de Jesus esteja sobre cada vida agora, Senhor. Vem e livra-nos das ciladas, das armadilhas do inimigo, Pai. Dá sabedoria aos teus filhos, como deste ao teu servo Ezequias. Que teus filhos possam ver, Senhor. Que o teu Espírito Santo mostre a eles, Pai, quais são as brechas que precisam ser fechadas. Quais são as fontes que precisam ser tapadas? Mostra para os teus filhos, conduze-os agora, Senhor. Com teu poder, faze-os lembrar, Pai. Mostra para eles por onde o inimigo tem entrado para destruir as suas vidas.
Que tua presença, Senhor, fortaleça aqueles que estão cansados, desanimados, aqueles que estão aflitos, preocupados. Vem, Espírito de Deus, e levanta-os na tua força. Sustenta-os com tua glória, Pai. Renova o ânimo, o vigor nos corações. Que eles possam andar acima dos problemas, acima das tempestades, acima das lutas. Que eles possam avançar rompendo as barreiras, os obstáculos. Luta pelos teus filhos hoje, Senhor. Mostra a tua glória sobre eles. Que eles sejam honrados como o Senhor honrou Ezequias. Honra os teus servos que ouviram essa palavra nessa hora. Em nome de Jesus, coroa-os com tua justiça, com tua graça, Espírito Santo. Eu clamo, Pai, por aqueles que precisam de um milagre na sua vida financeira. Por cada vida mencionada nos comentários, por cada pessoa marcada aqui nessa publicação. Visita-os agora, Deus. Toca neles com teu poder nesse momento. Que o Espírito Santo venha, Senhor, operar os teus milagres. Aqueles que precisam, Senhor, de provisão, supra as suas necessidades, Pai. Envia o maná, envia a água, Senhor, sacia a fome e a sede dos seus corações. Faz um milagre, Jeová Jiré. Que haja abundância nessas famílias, que haja alimento sobre a mesa. Restaura a harmonia, restaura o amor nos corações. Restaura a paz, a esperança, Senhor. Vem sarar os relacionamentos, Pai. Casamentos sejam restaurados pela tua mão. Alianças sejam renovadas nos corações. Restaura o carinho entre os filhos e os pais, o respeito. Que a tua bênção seja liberada sobre essas famílias. Que o teu perdão venha curar os corações feridos, magoados. Em nome de Jesus agora, Paizinho, sara, Senhor, a vida, a mente, a alma dos teus filhos. Que eles possam, Senhor, ser levantados com teu poder, abençoados com tua glória. Nós clamamos, Pai, por aqueles que estão no leito de enfermidade, precisando de restauração, precisando de cura, Senhor. Talvez desenganados pela medicina. Deus poderoso, Jeová Rafá, toca nessas vidas agora, com tua virtude, Espírito Santo. Derrama cura, derrama unção sobre eles da cabeça à planta dos pés, queimando todo vírus, toda bactéria nociva, toda célula maligna seja queimada em nome de Jesus. Passa, Senhor, restaurando cada célula, cada tecido. Restaura a saúde física, emocional, espiritual. Sopra vida sobre eles, Deus. Vida com abundância, Senhor. Liberta aqueles que estão cativos, prisioneiros. Deus, eu me junto a pais e mães que clamam por seus filhos. Eu me junto a filhos que oram para que seus pais deixem o vício. Em nome de Jesus, Pai, liberta os prisioneiros nas drogas, no álcool, em situações humilhantes. Aqueles, Pai, que foram presos em armadilhas do inimigo, na vida financeira, na vida emocional. Sejam livres agora em nome de Jesus. E essas correntes caiam ao chão. E as portas se abram. E a mão do Senhor Todo-Poderoso restaure essas vidas para a glória do teu nome, Pai. Restaura, muda a história, Senhor, dessas vidas. Resgata, Senhor, resgata das mãos do inimigo, Pai. Tu és o nosso resgatador. Tu és o nosso redentor. Tu estás vivo, Pai. E sabemos, Deus, que todas as coisas estão diante dos teus olhos. Eu clamo por cada vida que tem feito a corrente. Reveste-os com tua armadura. Reveste-os com teu poder. Abençoa, Senhor. Abençoa ministérios. Abençoa aqueles que têm pregado a tua palavra. Abençoa cada igreja nessa nação, Senhor. Quero me unir aos teus filhos agora em clamor pelo Brasil. Vem transformar o nosso país com tua mão. Vem sarar a nossa terra, Deus poderoso. Vem, Senhor, e cura o Brasil, Pai. Cada canto desse país seja tocado por Ti. Cada autoridade seja tocada pela Tua mão agora. Vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, autoridades do judiciário. Que o sol da Tua justiça resplandeça sobre a nossa pátria. Que a Tua glória se manifeste
revestidas pelo teu poder. Que a tua glória resplandeça sobre o Brasil, Senhor. Abençoa a vida do presidente. Capacita o Senhor com sabedoria e graça, poder para tomar as decisões necessárias. Que o nosso país venha prosperar. Que essa terra seja uma terra de abundância, de riqueza, de felicidade para os seus moradores, Pai. Abençoa o nosso país. Abençoa cada lar onde estiver chegando essa oração agora. Abençoa essas famílias. Libera uma palavra de vitória sobre essas vidas nessa noite. Derrama a tua alegria, a tua paz, o teu amor. Que os corações agora possam descansar em ti, Senhor. Dá uma noite tranquila, um dia de amanhã de prosperidade e alegria, Pai. Que teus filhos vejam as tuas maravilhas e a cada dia possam te servir, Senhor, com interesse de coração. Conduz os teus filhos em triunfo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Não esqueça dessa palavra. Pelo caminho por onde ele veio, ele voltará, diz o Senhor. Aquilo que o inimigo traçou para a tua vida não vai acontecer. Os planos do inferno serão frustrados. E o Senhor te guardará. Ele te abençoará. E ele te livrará. Em nome de Jesus. Quero te convidar a me seguir também no Instagram e a se inscrever no meu canal no YouTube. Assim você estará abençoando o meu ministério. E amanhã às 6 horas da manhã temos a campanha dos Salmos. Buscando a Deus no início do nosso dia. Fica postado às 6. Se você não puder assistir às 6, assiste mais tarde. Mas não sai da tua casa sem orar, sem ler a palavra, sem buscar estar cheio do Espírito Santo, revestido da armadura de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja mais que vencedor. Em nome de Jesus. Até amanhã, aqui na live da Corrente.